Levante os olhos. Isaías 49:18. 2. O desafio do evangelismo. Jesus estava em Samaria e falava aos discípulos. Ele os havia escolhido para levar sua mensagem de amor aos confins da terra. Sentindo que precisava desenvolver uma visão mais ampla, ele disse: Levantem os olhos e vejam os campos. João 4:35. Aqueles homens eram evangelistas. Tinham ouvido o chamado do Mestre e já haviam deixado amigos, negócios e lar para ser mensageiros de esperança às ovelhas perdidas de Israel. O sucesso tinha coroado seus esforços, mas o trabalho havia sido em favor de um único povo. Agora, o Senhor queria renovar seus pensamentos. Para isso, seria necessário que eles mudassem de ambiente. O orgulho nacional e o preconceito lhes embaçavam a visão. O sábio declara: por falta de visão, o povo vive sem freios. Provérbios 29:18. Que grande verdade! Pois é a visão que faz o ser, que lhe dá alcance e poder. Somente a visão pode elevá-lo da mediocridade e colocar seus pés no caminho do crescimento. Os inventores, artistas, cientistas, estadistas e, sobretudo, os evangelistas são feitos pela visão. Junto ao poço. Imagine esse grupo de pregadores itinerantes. Foram escolhidos para formar o núcleo de uma nova igreja. O mundo logo ouviria sua mensagem. Porém, antes de poderem cumprir o plano que o Senhor lhes havia designado, ele necessitava ajudá-los a ter uma nova visão. Quando os judeus viajavam para o norte, para a Galileia, planejavam a viagem de modo a evitar Samaria. O itinerário preferido era dar a volta pelo lado leste do Rio Jordão, apesar de aumentar vários quilômetros no total da jornada. Entretanto, a afirmação encontrada no relato de João é que, para Jesus, era-lhe necessário passar pela região de Samaria. João 4:4. O caminho mais curto, não tão comum. Os judeus preferiam adicionar vários quilômetros à jornada, a atravessar aquela terra e encontrar um povo que desprezavam. Contudo, uma compulsão divina parecia se apossar do Salvador e o enviava por outro caminho. Era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Estava junto ao Poço de Jacó, um lugar apropriado para iniciar o trabalho missionário pelos samaritanos. Não estava sua árvore genealógica enraizada na memória daquele mesmo homem que cavava aquele poço 17 séculos antes? Nosso Senhor era psicólogo. Sabia encontrar um ponto de contato, quando os corações necessitavam de cura e as mentes ser moldadas em unidade. Para os discípulos, a visita a Samaria era apenas um incidente em sua jornada para o norte, mas para o Salvador era uma grande aventura evangelística. Todo detalhe nessa história é emocionante. Jesus não mandou seus discípulos à cidade para comprar alimentos sem um objetivo, apesar de a história mais tarde revelar que o alimento era coisa secundária ao seu propósito. O fato é que aqueles homens não estavam prontos para fazer trabalho missionário em Samaria. Tempos mais tarde, alguns deles ainda abrigavam preconceito, sugerindo que fosse pedido fogo dos céus para consumir alguns samaritanos que se negaram a providenciar acomodações para o grupo de pregadores itinerantes. A falta de hospitalidade com os estrangeiros pode ter sido uma característica dos samaritanos da época. Não cremos que assim fosse, mas recusar hospedagem a um grupo de viajantes cansados não ajudaria a curar a ferida de seus antepassados. Era uma crise, mas revelava os pensamentos escondidos no coração dos discípulos. Quaisquer que fossem as causas, uma coisa era certa: aqueles homens não estavam prontos para evangelizar Samaria. Assim, o que Jesus não podia fazer com eles, faria sem eles. Observe seu método. Afasta-se do grupo, eles vão à cidade e ele vai ao poço. Não muito tempo depois, ao meio-dia, uma mulher solitária vai tirar água. Não era comum ir ao poço no auge do calor do dia. Além disso, ir sozinha era a coisa mais estranha. As mulheres sempre iam em grupo, o que lhes dava a oportunidade de conversar sobre as coisas do cotidiano. Essa, porém, queria evitar as conversas e os olhares das outras mulheres. Entretanto, ela não permaneceu sozinha, pois sentado na borda da pedra do poço estava um forasteiro judeu.
A mulher não era do tipo que se envergonhava diante de um homem, mas certamente ficou sem jeito quando ele, judeu, pediu-lhe água. Jesus não estava procurando favores nem argumentos. Procuravam aqueles que levariam sua mensagem salvadora de paz e de boa vontade aos inimigos políticos de sua nação. Ele encontrou uma mensageira, uma pessoa diferente. Ainda assim, a samaritana, sem nome, alcançou uma cidade inteira, tornando-se a primeira missionária cristã de seu povo. Contudo, antes que o Senhor fosse capaz de usá-la, precisava elevar sua mente acima do orgulho e da paixão. Note os golpes magistrais com que o divino escultor trabalhou a pedra para entalhar nela uma nova mensagem de graça. Com sabedoria, conduziu-a passo a passo a um conceito mais amplo de Deus, até finalmente revelar sua identidade de Messias prometido. Uma interrupção rude. Exatamente quando Jesus alcançava o ponto alto da sua pregação, os discípulos entraram em cena. Surpresos, eles se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. João 4:27. Imagine as reações. Primeiro, curiosidade. Então espantado e até mesmo impaciente. Pensar que o mestre gastava seu tempo com pessoas como ela era demais para eles. E os discípulos eram demais para a mulher. Assim, ela fugiu de cena, deixando para trás seu cântaro. Mas um poço de água viva brotava de seu interior. Ela havia obtido uma visão e apressava-se em compartilhá-la com seus amigos e vizinhos. Aqui há algo a ser analisado. Na presença do Salvador, aquela pessoa cheia de pecados estava perfeitamente à vontade, apesar de saber que ele havia lido seu coração. Contudo, na presença dos discípulos, ela se sentia desconcertada. Eles nada tinham para ela, e ela percebia isso. Seria um exercício saudável para cada cristão examinar seu coração, orando que o Espírito de Cristo o possua a ponto de as pessoas abatidas e enfermas pelo pecado não se constrangerem por nenhuma atitude de superioridade espiritual. Antes que o médico possa ajudar o paciente, ele deve deixá-lo emocionalmente à vontade. Isso é especialmente necessário no campo da psiquiatria. É ainda mais essencial no trabalho evangelístico. Com a mulher ausente, o Senhor podia tratar do problema maior, ou seja, os seus discípulos obreiros. Precisava ser bondoso, porém franco. Nem tudo o que disse está registrado, mas uma coisa era urgente. Esses homens precisavam de uma nova compreensão. Necessitavam de uma visão mais ampla. Jesus não era somente o Messias dos judeus, era o Salvador do mundo. É significativo o fato de que os samaritanos compreenderam isso antes do que aqueles pregadores ordenados. Samaria, para os discípulos, era apenas um deserto de descrença, mas para Jesus era uma colheita espiritual amadurecida. Os discípulos viram somente hostilidade e oposição, enquanto Jesus via aberta a porta da oportunidade. Onde eles viam somente adversidades, ele via possibilidades. Se pudéssemos escutar as palavras do Senhor enquanto falava com aqueles homens, teríamos ouvido Jesus dizer algo mais ou menos assim: sei que os irmãos creem que o Evangelho alcançará Samaria dentro de algum tempo, mas a questão é que lhes falta fé. Enquanto adiam esse acontecimento, eu lhes digo que se tivessem olhos para ver, compreenderiam que o Espírito de Deus vai adiante de nós. Aqui há uma colheita esperando pelos ceifeiros. Pode soar estranho aos seus ouvidos, mas levantem os olhos e vejam. Vejam! E voltando-se, viram uma multidão que descia a encosta da montanha. Quem são eles? Perguntaram com surpresa. Aonde vão? São todos samaritanos? São todos samaritanos. E vêm todos para cá. Quem os guia? É inacreditável. A própria mulher que afugentamos poucas horas atrás. O que significa tudo isso? Os discípulos não tiveram de esperar muito. A veracidade das palavras do Salvador começou a despontar neles. Estavam presenciando uma colheita pela qual não haviam trabalhado.
Que revelação, que dia para ser lembrado. Pedro e João devem ter falado muitas vezes sobre aquele dia. 4 anos mais tarde, foram chamados a Samaria para consolidar os resultados evangelísticos do trabalho de Filipe. Sem dúvida, viveram novamente a experiência daquela revelação junto ao poço de Jacó. Seria interessante saber o que aconteceu com a mulher que conduziu os primeiros de seu povo ao Salvador. Às vezes, o Senhor usa pessoas improváveis. Certamente, aos olhos humanos, ela não seria a melhor escolha para se tornar a portadora da água da vida aos seus sedentos compatriotas. Esse é o poder da graça divina. O Senhor pode tomar o material mais improvável e, em suas mãos, moldá-lo em um vaso de amor e perfeição para a realização de sua obra. Não somente a mulher, mas a cidade inteira foi tocada pela graça de Jesus. As hostilidades desapareceram, um espírito de companheirismo os unia. Pediram ao Senhor que se demorasse com eles, e ele o fez. Passou 2 dias em sua cidade. Não se informa a que horas os discípulos se recolheram naquela noite, mas com certeza fizeram alguns ajustes em sua maneira de pensar. Nem tudo o que aconteceu durante aqueles 2 dias se encontra escrito, mas antes que os pregadores continuassem sua jornada, aqueles samaritanos já haviam aceitado a Jesus como o Cristo. Confessaram sua crença nele, não somente por ter ouvido a mulher, mas porque ouviram a palavra dele por si mesmos. Tiveram uma experiência em primeira mão nas coisas de Deus. Eles o viram não como o Messias dos judeus ou dos samaritanos, mas como o Cristo, o Salvador do mundo. Que conceito e que desafio! Lições de Samaria. Realmente foi um grupo de homens bastante mudado que iniciou a segunda etapa da viagem à Galileia. Haviam aprendido muitas lições dessa experiência, 3 das quais se destacam. Primeiro, às vezes, Deus escolhe trabalhar de maneiras muito fora do comum. Certamente não existe o melhor método de evangelismo. Segundo, o sucesso no evangelismo frequentemente depende de encontrar alguém que possa ser um ponto de contato, uma pessoa-chave para abrir a porta de uma comunidade. Não precisa ser necessariamente um líder na vida social da cidade. Deus não faz acepção de pessoas e pode usar qualquer um cujo coração tenha sido tocado por seu amor e sua graça. Terceiro, uma coisa essencial no evangelismo é a visão. O evangelismo começa com uma visão consagrada e avança com os horizontes dilatados. Cultura mutável. Atualmente, as cidades têm crescido e alcançado populações enormes, constituindo o maior desafio evangelístico de todos os tempos. O mundo muda rapidamente e a vida nunca foi tão cômoda. Existem milhares de novas atrações para desviar as pessoas dos ambientes mais simples da vida. Por outro lado, enfrentamos um mundo desiludido e ferido. Por toda parte encontramos lares e corações partidos, compreendendo que as filosofias materialistas sobre as quais se firmavam transformaram-se em tristes ilusões. Pessoas de todas as partes procuram a realidade. A despeito das desilusões, existe também um tremendo movimento de ansiosa e apaixonada esperança. De fato, o mundo está em busca de uma mensagem. Nunca foram mais apropriadas as palavras do apóstolo Paulo, pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. Falando a um grupo de estudantes de teologia, James Stewart comentou esse texto da seguinte maneira: o mundo inteiro espera ouvir o som distante de um dito de peregrinos. Ele sonda a estrada por onde aparecerá essa hoste de resgatados, essa nobre raça dos santos. Sua tarefa, disse, é enfrentar a desilusão que predomina hoje em dia, esmagá-la com a cruz de Cristo e envergonhá-la com o esplendor da ressurreição. E poderíamos acrescentar, levá-la ao esquecimento com a gloriosa esperança do breve retorno de Jesus. A Igreja
Nunca teve oportunidade tão grande para o evangelismo que realmente conquiste as pessoas a Cristo. Ao longo da história, nunca foi possível estender sua influência sobre uma área tão ampla. O mundo é uma porta aberta. Mesmo onde a oposição intensa frustrou os esforços dos mensageiros do Evangelho, há evidências de que ela está se debilitando ou mudando seus métodos. Por todo o mundo, vemos o Espírito de Deus trabalhando poderosamente. Para a tarefa tão honrosa, o evangelista precisa ter visão. Pelos olhos da fé, ele deve discernir uma colheita madura, mesmo onde as probabilidades de sucesso pareçam remotas. Ele deve se lembrar de que as perspectivas são tão brilhantes quanto as promessas de Deus. Conforme afirmou Adoniran Judson, ainda que as coisas pareçam impeditivas, Samarias vítimas de preconceitos e Nínives pagãs esperam pela última mensagem de esperança e amor. Tomara que, como evangelistas, possamos testificar as palavras do grande apóstolo, que, respondendo por sua fé, disse: Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26, 19.